estamos iniciando aqui mais um vídeo no canal Apologética, o verdadeiro Evangelho de Deus. Me chamo Alex Pessoa e continuando a série o Mormonismo, o estudo anterior que vimos foi sobre a história de Joseph Smith e hoje, continuando o tema, vamos falar sobre o livro de Mormons. Vamos conhecer, tá curioso para saber o que é que esse livro tem? Será que são verdades? Será que esse livro tem arqueologia? Será que esse livro foi pesquisado? Será que esse livro realmente é confiável? Vamos conhecer agora uma boa parte da história do livro do Mormon, continuando a série Mormonismo, né? Esse é o canal, entre e se inscreva para receber notificações dos vídeos. Vamos pro vídeo? Vamos lá! O livro de Mormon, né? Continuando a série Mormonismo, o assunto e o tema de hoje é o livro de Mormons. Vamos conhecer esse livro, né? Vamos começar o seguinte: tudo começou na segunda visão de Joseph Smith, o homem que tem várias visões, no dia 21 de setembro de 1923, né? Um anjo chamado Moroni o visitou, o profeta, em sua casa, né? Ele disse que no monte chamado Cumorah, né, perto de Palmyra, né, Nova York, havia um livro escrito sobre placas de ouro, né, contando os artigos, né, dos habitantes desse continente, como também da plenitude do Evangelho de Deus. Então vamos ver isso, né? Fica lá em Pérola de Grande Valor, Joseph Smith e História, né? Capítulo 1, do versículo 35 a 34 ao 35, página 70, no livro de Mormon você vai encontrar isso. Disse, né? Versículo 34, né? História de Joseph Smith 1, 34. Disse-me que havia um livro escondido e escrito em placas de ouro que continha o relato dos antigos habitantes deste continente, assim como de sua origem e procedência. Disse também que o livro continha a plenitude do Evangelho eterno, tal como for entregue pelo Salvador aos antigos habitantes. Foi entregue a Jesus Cristo, né, que é o Salvador, a esses antigos habitantes. Disse também que havia duas pedras em aros de prata e essas pedras presa ao peitoral constitui o que é chamado Urim Tumim, né? Depositada com as placas, né? E que a posse em uso dessas pedras era o que constituía os videntes, né, nos tempos antigos, e que Deus a tinha preparado para ser usado para a tradução do livro. Então o que ele está dizendo aqui? Que esse Urim Tumim, né, vinha junto com as placas, e era com ele os videntes, né, que tal Joseph Smith conseguia traduzir o que está escrito nessas placas, né, com esse material aí. Então, encontrando as placas, quando ele encontrou, né, Moroni retornou mais 4 vezes em setembro de 1827 ao fazer uma escavação de acordo com as instruções dadas pelo anjo, né, pelo anjo Moroni. Joseph Smith desenterrou as placas de ouro, né, escrita em hieroglífico, né, do egípcio reformado. É um idioma não existente. Esse idioma
quer dizer, não existe, esse idioma não existe, né? Egípcio reformado, é um idioma que todo arqueólogo, teólogo desconhece esse idioma, né? Então, continuando aqui, em Pérola de Grande Valor agora, em História de Joseph Smith, do capítulo 1 agora ao 51 e ao 56, ele vai dizer, né, onde é que estavam essas pragas. Próximo à vila de Munster, no condado, no Ontário, estado de Nova York, existe uma colina, né, considerável tamanho, sendo mais alta da redondeza. No lado oeste dessa colina, não muito distante do cume, sob uma pedra de considerável tamanho, estavam as placas depositadas em uma caixa de pedra, né? Preste atenção, no meio da parte superior, essas pedras eram grossas, né, e arredondada, era porém mais fina na direção das extremidades, de modo que a parte central ficar visível acima do solo, mas as bordas em toda a volta estavam cobertas de terra. No versículo 52 do livro A Pérola de Grande Valor, é a história de Joseph Smith. Tendo removido a terra, arranjei uma alavanca, introduzi-a sob a borda da pedra e consegui levantá-lo com um pequeno esforço. Aqui ele está ela achou as placas que está escrito o livro de Moroni, né, numa língua, né, egípcio reformado, que não existe essa língua, né. Ele fez um pequeno esforço e eu olhei lá, realmente vi as placas, né, diz ele, né, o Urim Tumim e o peitoral, como afirmou o mensageiro, né, como afirmou o anjo, né. A caixa na qual se encontrava era formada de pedras unidas por uma espécie de cimento, né. No fundo da caixa havia duas pedras colocadas transversalmente. Sobre elas estavam as placas e outras coisas, estavam as placas, as que Joseph Smith futuramente ia traduzir, né? E outras coisas, estava a placa e outras coisas que são as duas pedras, né? E o Urim Tumim para fazer a tradução do livro de Mormon, né? Que estava numa língua egípcia reformada, uma língua inexistente, né? Fiz uma tentativa no versículo 53 de retirá-lo, mas fui proibido pelo mensageiro, que outra vez me informou que ainda não havia chegado o momento de retirá-lo, dizendo que esse momento não chegaria a não ser que 4 anos após aquela data. Disse-me que eu deveria voltar àquele local precisamente um ano mais tarde, e que lá ele estaria comigo, devendo eu continuar e assim proceder até que chegasse o tempo de receber as placas. Então ele foi impedido, porque ainda tinha que esperar mais 4 anos e depois ele voltaria para retirar as placas. No versículo 54, de acordo com o que me for ordenado, voltei lá ao fim de cada ano, e todas as vezes encontrei o mesmo mensageiro. Em cada uma das tentativas, recebi dele instruções e conhecimento com respeito ao que o Senhor ia fazer e a maneira pela qual o seu reino deveria ser conduzido nos últimos dias. Pérola de Grande Valor, história de Joseph Smith. Aí está um dos começos da história. Agora vamos ver. Finalmente ele conseguindo, chegou o tempo dele pegar as placas e fazer a tradução desse livro, né? Preste bem atenção. Pérola de Grande Valor e história de Joseph Smith, no versículo 54 do capítulo 1, 59, vai dizer na página 64: finalmente chegou a época de receber as placas, o Urim Tumim e o peitoral no vidente, né? Foi colocado, né, o Urim Tumim no peito, né, de Joseph Smith, e 2
de setembro de e no dia 22 de setembro de 1827, tendo ido como de costume ao fim do mais um ano ao local onde estava depositado, o mesmo mensageiro celestial entregou-os a mim com uma advertência que eu seria responsável por eles, né? Que eu os deixasse extraviar por alguns, né? Descuidado, né? Que eu tomasse cuidado, né? Ou negligência seria cortado, mas que eu empregasse todos os esforços para preservá-los até que ele, o mensageiro, os reclamasse e eles seriam protegidos. Veja aí, a pérola de grande valor, história de Joseph Smith. Então, finalmente chegou a hora de ele, né, pegar. Então, desde que Joseph Smith, quando ele pegou essas placas, ele não tinha condição de ler esses egípcios, né, esses idiomas egípcios reformados, né? As placas, o que? Essas placas de ouro, você está vendo elas aí, estavam acompanhadas de Urim Tumim, né? É o mesmo, o Joseph Smith é esperto, ele pegou esse mesmo Urim Tumim daí, é o mesmo que está escrito em Êxodo 28:30, né? É um instrumento, né? Aí ele pegou essa pedra, um óculos, né, milagroso, um óculos, né, Joseph Smith pegou, usou, que ajudou a Joseph Smith a fazer a tradução, né. Ele colocava a sua pedra de vidente dentro, né, do chapéu e enfiava seu rosto nele. E milagrosamente as letras egípcias se convertiam em inglês. Ninguém sabe como, mas elas se convertiam em inglês. Então Joseph Smith passava então a ditar o texto, né, para um dos seus escreventes, né, com os quais trabalhava, e o resultado veio a ser o que? Essa aberração, o livro de Mórmon, publicado pela primeira vez em 1830, levando bilhões ao engano, a crer nesse livro e rejeitar a Bíblia, a palavra de Deus, e dar crédito a um livro escrevido por Joseph Smith, né, com uma história meia atrapalhada e confusa. Então, continuando, Joseph Smith tinha que trabalhar na fazenda, na sua fazenda. Também ele precisava traduzir as placas de ouro, né? Era trabalho demais para Joseph Smith fazer sozinho. Assim ele orou e pediu ajuda ao Pai Celestial. Então o Pai Celestial respondeu à oração de Joseph Smith, né? Mandou um homem chamado Oliver Cowdery, né? Então o Oliver queria saber sobre as placas de ouro. Joseph Smith falou do anjo Moroni, das placas do livro de Mórmon. Então o Oliver, né, acreditou em Joseph Smith e disse que ajudaria a traduzir as placas de ouro, né? À medida que Joseph Smith lia as placas em voz alta, o Oliver anotava, né? Anotava-se, e Joseph Smith trabalhou com dedicação. Então Joseph Smith pediu a Oliver que sempre fosse amigo de Joseph Smith e o ajudasse nos momentos mais difíceis, né? Jesus também disse que Oliver poderia aprender a traduzir como Joseph Smith. O Espírito Santo ajudaria o Oliver a traduzir se ele tivesse fé suficiente. Isso está lá em Doutrina e Convênio 6:18 e 25, e também em Doutrina e Convênio do 8, capítulo 8, versículo 1 e 3. Vou ler aqui em Doutrina e Convênio 6:18. Diz assim: portanto, se diligente apoiar fielmente o meu servo Joseph Smith em qualquer circunstância difícil em que se encontrar por causa da palavra. Então Oliver também ele tentou, né,
ele tentou traduzir, né? Ele achou que seria fácil, mas não conseguiu fazer sozinho, né? Doutrina e Convênio 9 do 1 e também do 5 ao 7, né? Doutrina e Convênio 9 e 7. Eis que não compreendeste, supuseste que eu o concederia a ti, quando nada fizeres a não ser me impedir. Então ele não conseguiu traduzir sozinho. O Oliver não tentou traduzir o livro de Mormon de novo, então, mas anotava as palavras à medida que Joseph Smith traduzia. Então, quer dizer que esse encargo de traduzir o livro foi só para Joseph Smith, né? Só ele. Jesus disse que Oliver seria abençoado por ajudar Joseph Smith em Doutrina Convênio 9:14. Permanecer-me firme no trabalho para o qual te chamei, e nem um fio de cabelo de tua cabeça se perderá, e serás elevado nos últimos dias. Amém. Então, Joseph Smith e Oliver Cowdery, né, terminaram de traduzir o livro de Mormon, né? Jesus queria que as pessoas lessem o livro. Também desejava que soubessem que Joseph Smith dissera a verdade sobre as placas de ouro, né? Em Doutrina e Convênio 17, do 4 ao 5. Veja que é bem interessante a história. E dando continuidade, todas as testemunhas escreveram sobre as placas de ouro. Todas as testemunhas escreveram sobre as placas de ouro e disseram que tinha visto sim as placas e testificaram que eram reais, né? As palavras das testemunhas estão no livro de Mormon. Então tinha que ter testemunha para confirmar isso, né? Então, depois que Joseph Smith traduziu, né, as placas e as testemunhas as viram, que as testemunhas têm que ver, Joseph Smith não precisava mais delas, né? Então o anjo moroni apareceu a Joseph Smith e Joseph Smith devolveu as placas de ouro com as letras egípcias reformado. Então nisso surgiu o livro de Mormon. Você está vendo aí? Olha que história bem interessante e alegoria, né? O livro de Mormon é um registro sagrado de alguma pessoa que viveram nos continentes, né, americano entre aproximadamente 2000 anos, né, antes de Cristo, e 400 anos depois, 200 mil anos antes de Cristo e 400 anos depois de Cristo, né? Ele contém a plenitude do Evangelho de Deus segundo os mormons, né? A plenitude do Evangelho de Jesus Cristo, né? Em Doutrina e Convênio 29, né? E Doutrina e Convênio 42:12, né? E 135:3. O livro de Mormon fala sobre a visita de Jesus Cristo ao povo das Américas, logo após a sua ressurreição. Princípio do Evangelho, página 47. Então, uma resposta apologética sobre a visita de Jesus Cristo ao povo das Américas logo após a sua ressurreição. Vamos conhecer isso aí? Então, para entendermos que essa história é uma história alegórica, né? O que significa alegoria, que envolve alegoria, um relativo, né? Exposição de uma ideia sob forma figurada, obra artística ou literária que representa uma coisa para dar ideia a outra. Então vamos ver uma grande contradição e confusão que Joseph Smith ele criou, né? Como é que ele criou? Como Jesus Cristo foi para as Américas logo após a sua ressurreição e ministrou aos nevitas, né, nas Américas. Se nas escrituras não relatam isso, mas ele usa um só texto para sustentar essa história alegórica que fica em João 10:16, que diz: ainda
tenho outras ovelhas, não deste apreço, e a mim me convém conduzi-la. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um só pastor. Então eles usam essa única passagem para dar ideia sobre essa visita de Jesus aos povos das Américas após sua ressurreição, contradizendo a própria Escritura. Então vamos ver, preste bem atenção, não só existe os mormons que eles usam esse versículo, como também existe outras seitas, como também as testemunhas de Jeová, que se referem nesse texto de João 10:16, como ele se refere como duas classes de pessoas, né? A dos ungidos e das outras ovelhas, né? A primeira possui um privilégio, mas a segunda nenhum, né? Os integrantes da primeira após a morte vão para o céu, mas as outras ovelhas terão de enfrentar 4 provas para que possa obter a vida eterna. Também o catolicismo ele usa também esse mesmo texto, né, de João 10:16, né? Emprego este versículo para afirmar que todos aqueles que não professam a fé católica, principalmente os evangélicos, são as ovelhas que não são desse apreço e consequentemente causadores de divisão e separação entre os cristãos. Também Legião de Boa Vontade ensina o seguinte: como haverá um só rebanho para um só pastor, unificar todas as revelações nestes fins de ciclo, porque haverá também uma só religião. Então o mormonismo ele interpreta este versículo como sendo uma referência alegada visita, a alegada visita de Jesus Cristo aos habitantes das Américas, conforme existe está nos livros de Mormon. Então não é só o mormonismo que pega esse versículo para interpretar uma coisa que não tem nada a ver e sustentar suas doutrinas. Então, o que Jesus fez? Ele fez plágio das passagens nas Escrituras Sagradas e escreveu no livro de Mormon, né? Em 3ª Nefe 15:21, que diz assim: em verdade vos digo que também outras ovelhas que não são deste apreço também devo conduzir estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Veja que ele tira das Escrituras Sagradas, né, fazendo plágio, e escreve no livro de Mormon em 3ª Nefe 15:21. Então, quando Jesus Cristo usa essa expressão, quando Jesus Cristo usa essa expressão, outras ovelhas, preste bem atenção, Jesus aqui ele está se referindo aos gentios, pessoas que não pertenciam a um povo de Israel. Quando Jesus iniciou sua pregação, ordenou aos seus discípulos que não entrasse no caminho dos gentios, mas que fosse as ovelhas perdidas da casa de Israel. Onde vemos isso? Em Mateus 15:22-28. Diz assim: eis que, preste bem atenção, eis que uma mulher cananeia que viera daquela região clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavras, e os seus discípulos aproximou-se e rogaram-lhe, despede, após vem clamando, né, atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Versículo 27. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então disse-lhe Jesus: ó mulher, grande é tua fé, faça-se contigo
como queres, e desde aquele momento sua filha ficou sã. Em determinada também ocasiões, Deus havia dito pelos profetas hebreus, né? Eu vos porei ciúmes com aqueles que não são do povo, com gente insensata, vos provocarei a ira. Romanos 10:19. Logo, não se trata de nenhum povo das Américas, lógico que não, visitado por Cristo, né? essa grande outras ovelhas, né? Como eles usam, visitado por Jesus Cristo, não fala sobre isso, mas dos gentios, né? Como diz em Efésios 2:11, né, até o 12. Portanto, lembrai-vos de que outra hora vos gentil na carne, chamado incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncioso na carne por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, não tem base bíblica para dizer que Jesus Cristo visitou os povos das Américas logo após a sua ressurreição, porque há uma grande contradições nas Escrituras. Jesus Cristo ressuscitou, ele de fato tinha anunciado o Evangelho de Deus, antes dele ele ressuscitar, ele já tinha anunciado o Evangelho de Deus por completo, né? Então não faz sentido nenhum, após ele ter ressuscitado, e voltar ao povo das Américas, anunciar outro evangelho, contradizendo o seu próprio primeiro evangelho. Diz Mateus 4:23. Percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doença e enfermidade entre os povos, né? Também Jesus escolheu seus 12 discípulos, sendo um que traiu, mas foi substituído após a sua morte e ressurreição. Isso vemos lá em Atos 1:21 e 26, né? A substituição do apóstolo, né? Que foi Judas que o traiu, né? Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu aos 11 e deu uma ordem para a evangelização do evangelho ao mundo todo. Vejamos em Marcos 16:14-20. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, né? Censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ir por todo mundo e pregar o evangelho de Deus a toda criatura. Esse todo mundo está incluído as Américas, né? Versículo 16: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Estas coisas, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expedirão demônio, farão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortíferas beberem, e não lhe fará mal. E se impuseres a mão sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou à destra de Deus. Presta atenção, veja o que diz o versículo 19. O versículo 19 de Marcos 16, versículo 19 de Marcos 16, não diz que Jesus Cristo, após a sua ressurreição, visitou os povos nas Américas. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou à destra de Deus, né? Lado direito, que significa lugar de honra e autoridade. Onde foi que Joseph Smith achou essa ideia que Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, voltou nas Américas, né? E também ele disse no versículo 15: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ora, Jesus Cristo disse isso para os seus discípulos, mandando eles pregar o evangelho de Deus no mundo. E
no mundo todo e a toda criatura. Isso é cada pessoa no mundo inteiro, né? As Américas não estavam incluídas por acaso nessa frase do mundo toda criatura, né? Não tem lógica e nem faz sentido Jesus Cristo excluir as Américas e depois ele mesmo pessoalmente aparecer ao povo nefita nas Américas. Então não tem base bíblica para afirmar que Jesus Cristo após sua ressurreição foi para as Américas e anunciar outro evangelho de Deus, porque o evangelho já foi anunciado e está sendo anunciado ainda. Ele já foi com Jesus e seus discípulos e ainda continua sendo anunciado até a sua volta de Jesus Cristo. Então não tem outro evangelho. O apóstolo Paulo, ele já nos adverte, né? Quando ele diz lá em Gálatas 1, 8 ou 9, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, olha o que Paulo diz, e a tradução do Mormon que Jesus usou, veio um anjo do céu, outro anjo com esse evangelho aqui já tinha sido pregado, então veio outro anjo do céu. E o que é que o apóstolo Paulo diz? Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho. O que é que diz a Bíblia do Mormon? Olha o que é que diz o livro do Mormon. Olha o que é que diz. Nós já vimos de cara o erro grotesco, né? Mostrando a veracidade das escrituras. Olha o que é que diz, preste bem atenção. Gálatas 1:8, vou repetir, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega o evangelho que valendo que vos temos pregado, seja anátema, sejam amaldiçoados. Então, Jesus Cristo pregou o único evangélico, então os apóstolos pegou o único evangelho de Jesus Cristo, né? E Paulo diz, mesmo que ainda vos vindo um anjo do céu, a visita de Joseph Smith pelo anjo, ele disse que veio do céu. Olha a contradição. Então Paulo diz, mesmo que viu um anjo do céu e pregue-vos outro evangelho que valem desse. Olha o que é que Paulo diz, e olha o que é que o livro do Mormon, tem dois livros do Mormon, esse aqui tem Doutrina em Convênio, Pérola de Grande Valor, e esse aqui é o livrinho da capa azul, tradicional deles. Presta atenção, olha o que está escrito aqui: Outro Testamento de Jesus Cristo, contradindo o próprio Escritura e uma profecia que o apóstolo Paulo já se cumpriu com os Mormons. Mas ainda que nós preguem um evangelho, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que valendo do que nós temos pregado, seja anátema, assim como já dissemos. E agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vale daquele que recebesse, sejam amaldiçoados. Então fica aí, fica uma grande veracidade das escrituras, e o próprio apóstolo Paulo condenando qualquer outro evangelho, qualquer evangelho que vá além das escrituras, e diferente do livro de Mormon, que vai não só além das escrituras, como contradiz todo o evangelho de Deus. Então o livro de Mormon é a pedra angular do mormonismo, mais do que a Bíblia. Preste atenção. O profeta Joseph Smith, né, na introdução do livro, logo assim quando você abrir o livro do Mormon, na introdução do livro, vai dizer: o profeta Joseph Smith declarou: eu disse aos irmãos que o livro de Mormon é o mais correto de todos os livros da terra, é a pedra fundamental da nossa religião, e que, seguindo seus preceitos, o homem se aproxima mais de Deus do que seguindo os de outro qualquer livro. Preste atenção agora. Joseph Smith aqui, ele escreveu no livro de Mormon que através desse livro do Mormon você só chega a Deus através desse único livro, não tem outro livro. Nisso excluímos a Bíblia. Os Mormons excluem a Bíblia, não pela Bíblia você vai chegar até Deus, mas sim pela essa aberração, o outro evangelho, como Gálatas 1:8 já condena, você se aproxima a Deus. E o mormonismo diz que é o livro mais correto, né? Então, segundo Joseph Smith, através do livro Mormon, o homem se aproxima mais de Deus segundo qualquer outro livro. Nisso ele exclui a Bíblia, e também ele inclui até a salvação. Para crer no livro de Mormon, olha o que disse o
Bruce Henry Murcock, né, sobre essa declaração, né, de Joseph Smith. O Murcock foi um membro do Bruce, né, Henry Murcock foi um membro dos 12 apóstolos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né, de até 1972, até a sua morte. Durante o seu serviço como autoridade geral, o Murcock publicou vários livros e artigos doutrinários e escreveu o título dos capítulos de 1979, né, 81 edição das igrejas, né, do mormonismo, obra Pradão. Olha o que ele diz, o que esse camarada, o Bruce, né, ele diz: o fato evidente é que a própria salvação está em jogo. Neste caso, se o livro de Mórmon é verdadeiro, se trata-se de um livro de escritura sagrada, né? Se contém o pensamento, a vontade e a voz de Deus para todos os homens, se é um testamento divino do chamado profético de Joseph Smith, então aceitá-lo é crer em sua doutrina, significa salvação, e rejeitá-lo e seguir um caminho contraditório, condenação. Olha o que é que o Bruce Murcock ele diz: se aceitar é um livro profético escrito por J. Smith, é salvação, e se por ao contrário rejeitar é condenação. Veja que absurdo. Veja que o fundador do mormonismo declara que só através do livro do Mórmon o homem se aproxima de Deus, pode-se chegar a Deus, e não através de outro livro. Também exclui a Bíblia, né? Se é a Bíblia que pode chegar até Deus, e se o livro do Mórmon é o único livro, nem outro livro, então a Bíblia ela é escolhida, né? Ela é excluída, né? É uma das marcas da seita negar a inerrância da Bíblia. O uso da Bíblia, né? Os mormons, preste atenção. Os mormons declaram, né? Eles usam a Bíblia? Não, eles declaram: queremos ser a Bíblia, a palavra de Deus. Preste atenção. Desde que seja traduzida corretamente, também temos ser o livro de Mórmon, a palavra de Deus, né? Está lá em livro de Mórmon, regra de fé, e regra de fé James Talmage, né? Edição 1981, na página 252, no livro Regra de Fé de Talmage. Então, veja só. Só que isso aqui de cremos na Bíblia, que ele se escreve, né, sendo a palavra de Deus, desde que esteja traduzida corretamente, é só de fachada. Eles não creem na Bíblia de jeito nenhum. Eles pegam só os textos que eles aceitam, né? Se não eles aceitar a Bíblia toda, ele não aceita a Bíblia, pega só o texto para eles, o texto que eles aceitam. Não tem e não pode haver e não existe uma tradução fiel para ele, porque ele sabe que toda a Bíblia contradiz o livro de Mórmon. Então ele sabe, então ele para sustentar, né, para sustentar e não crer na Bíblia, eles usam esse argumento que a Bíblia tem erro de tradução e nós só cremos na Bíblia quando ela está correta. Se ela tem erro de tradução é porque eles só creem na Bíblia quando ela está correta, quando são os textos que ele quer usar para eles. É muito fácil, né? Vejamos aqui umas contradições entre a Bíblia e o livro de Mórmon. Presta atenção. Primeira contradição: o sol se escurecerá por 3 dias no livro de Mórmon, enquanto que a Bíblia fala de 3 horas na ocasião da crucificação de Jesus Cristo, onde vemos isso em 3 Nefe 8:28. E aconteceu que as trevas duraram pelo espaço de 3 dias, nos quais não foi vista luz alguma, e houve grande lamentação e gemido e pranto entre todo o povo, continuamente, sim, grande foram os gemidos por causa das trevas e da grande destruição que sobrevera, né? 3 Nefe 8:22, no livro de Mórmon, página 494 a 495. Já a Bíblia diz em Marcos 15:33, chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra, até a hora 9. Ao meio-dia começou, em Marcos 15:33, tradução
Nova tradução da linguagem de hoje, vai dizer: ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Veja, né? E também em Lucas 23:44, né? Já era quase a hora sexta e se escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra até a hora nona. Veja, o sol não se escureceu por 3 dias, como diz o livro de Mórmon, né? Houve trevas por 3 horas, chegada a hora, houve trevas sobre a terra até a hora nona. Olha a contradição do livro de Mórmon. Segunda contradição, tem várias, né? A segunda contradição é o nascimento de Jesus Cristo em Jerusalém no livro de Mórmon, enquanto que a Bíblia declara que ele nasceria em Belém. Vamos ver. Livro de Mórmon, Alma 7:10. Na página 257, eis que nascerá de Maria em Jerusalém, que é a terra de nossos antepassados, sendo ela uma virgem, um vaso precioso escolhido, e uma sombra envolverá e conceberá pelo poder do Espírito Santo e dará à luz a um filho, sim, o Filho de Deus. Então, o livro de Mórmon diz que foi em Jerusalém, e na Bíblia vai dizer que é em Belém, né? Em Miqueias 5:2, e tu, Belém, Éfrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. E também em Mateus 2:1, tendo Jesus nascido em Belém e não em Jerusalém da Judéia, em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, e que vieram os magos do Oriente, né, a Jerusalém. Então, para sustentar e não crer na Bíblia, né, porque a Bíblia contradiz o livro de Mórmon, olha o que disse o James, né, Talmage. Olha o que é que ele disse no seu livro, né, no seu livro Regras de Fé, na edição 1891, página 221, né? O Talmage, ele diz: não há e não pode haver uma tradução absolutamente fidedigna, né? Fiel, de outras escrituras, a menos que se tenha feito por intermédio de dons e de traduções como das dívidas da dávida do Espírito Santo. O tradutor deve ser o espírito de profecia desejada, expressar em outros idiomas a palavra do profeta, e a sabedoria humana por si não conduz essa processão, né? Leia-se, pois, a Bíblia reverentemente, com cuidado, né, e oração, buscando o leitor à luz do Espírito Santo, para poder sempre discernir entre a verdade e os erros do homem. Então ele quer dizer que, né, para ver, tem que ver se tem erros do homem. Então eles dizem, né, para sustentar essa aí, né? Então os mormons dizem que também, preste atenção, que é tolo quem só se apoia na Bíblia. Irmão, eu sou mormon, eu nunca vi isso. E também não é assim que eles querem dizer. Então preste atenção aí no livro de Mórmon, 2 Nef 29, do 9 até o 10, o livro de Mórmon, página 125, vai dizer: tu, nessos que dirás, tem uma Bíblia, temos uma Bíblia, e não necessitamos de mais Bíblia. Já tenho eu sou crente, eu já tenho essa Bíblia, não necessito de outra Bíblia. Correto? Olha o que é que o livro de Mórmon diz: tereis obtido uma Bíblia se não fosse pelos judeus. Portanto, porque tendo uma Bíblia, não deve supor que ela contém toda a palavra minha, nem deve supor que eu não fiz com que escrevesse mais. Então ele diz: você tem uma Bíblia, né? Quer dizer que essa só tem uma palavra minha, eu só escrevi nela? Ele quer dizer que Jesus quer dizer isso, né? Só escrevi nela, não, eu também escrevi no livro do Mórmon, olha as heresias que eles escrevem. Então a resposta apologética, né? Então, segundo os mormons, a Bíblia não é suficiente, mas nós temos a Bíblia suficiente, né? Eis que ela é, para nós, ela é a palavra de Deus, né? Em 1 Tessalonicenses 2,13. Outra razão ainda temos nós para
incessantemente dar graças a Deus e que tendo vós recebido a palavra que nos ouviste e que Deus escolheu não como palavra de homem, sim como verdade. É a palavra de Deus, a qual como efeito está operando e eficaz em vós que creem. Né? Em 2 Timóteo diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil. 2 Timóteo, né? 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, a fim que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aí, né? Também, na verdade, a Bíblia não contém toda a palavra de Cristo, mas o que ela tem, o que ela traz para nós, sobre ela escreve sobre Cristo, sobre o povo judeu e sobre os milagres, tudo que está escrito, ela é suficiente para a questão da vida eterna. Tudo que está escrito, ela é suficiente, né? Em João 20, 30, 31, vai dizer: na verdade, fez Jesus Cristo diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, né? Estes, porém, foram registrados para que creiais em Jesus Cristo. Então é suficiente o que está escrito. O Filho de Deus é para que crente tem as vidas em seu nome, então é suficiente. Nós não precisamos de outro livro de Mórmon, nós não precisamos de outra revelação de Jesus Cristo vindo do outro anjo, como o apóstolo Paulo já condena. O que está escrito é suficiente. Terceiro, os apóstolos foram ensinados pessoalmente pela Bíblia, por isso que nós cremos só na Bíblia. Em Lucas 24, 45 ao 48, então lhe abriu o entendimento para compreender as escrituras e disseram: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia, que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a toda a nação, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha destas coisas, né? Deus também falou com o profeta, cuja palavra estão registradas na Bíblia, em Hebreus 1, do 1 ao 2, havendo Deus agora falado muitas vezes, de muita maneira, aos pais pelos profetas, neste último dia nos falou pelo Filho, ao qual constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então a Bíblia, ela é suficiente, pronto, acabou, não tem outra história. O livro de Mórmon e a ciência. Vamos ver o livro de Mórmon e a ciência. O livro de Mórmon continua desacreditado de ponto de vista teológico, histórico, geográfico e científico, especialmente pela arqueologia. O Dr. Rossi James Christensen, né? Antropólogo mórmon. Esse camarada aí, o Christensen, o Rossi Christensen, ele é antropólogo mórmon. Olha a afirmação dele, né? Afirmação de que o livro de Mórmon já foi aprovado pela arqueologia, que é enganosa. Olha o que ele diz. A afirmação de que o livro de Mórmon já foi aprovado pela arqueologia é enganosa. Então, se a arqueologia provou o livro de Mórmon, esse antropólogo está dizendo que é enganoso, não é verdade, né? Onde está isso? Está aí a descrição, né? Preste atenção. Lembre-se, essa afirmação são de autoridades mórmon que operam no campo da arqueologia. Então são próprios arqueólogos mórmon que dizem isso. Também o Freud, né, Miguel, afirma na pesquisa que fiz sobre o mormonismo, não encontrei um único arqueólogo não mórmon que diz que desse crédito à história do livro de Mórmon, e nem dela usa como guia para pesquisar a arqueológica nas Américas do Sul ou na América Central, né? Onde está isso? Na ilusão do Mórmon Testemunho, comentário página 35, né? Ele ainda diz, olha o que é que o Freud diz, né? Ele ainda faz um desafio: se algum dos meus leitores conhecer um arqueólogo não mórmon, bona fide, né? Bona fide, credenciado e reconhecendo que usa o livro do Mórmon como referência, por favor, envie-me seu nome e endereço. Olha o que ele desafia. Se alguém usou arqueologia sobre o livro do Mórmon e usou o livro do Mórmon para fazer arqueologia, bona fide, avise a ele, né? Ele é espetacular, esse homem.
escreve vários livros sobre também o testemunho do mormon. Os apologistas mormon permanecem frustrados diante de falta de evidências científicas que venham comprovar o livro de Mormon, né? O Brigham Robert, apologista e autoridade mormon, declarou no manuscrito de 1922 que Joseph Smith poderia muito bem ter escrito o livro por si mesmo. Cópia desses manuscritos acha-se na Universidade de Utah, no seminário Concordia S. Louis, né? St. Louis. Preste atenção. Apesar de ser considerado pelos mormons como o livro mais perfeito na Terra, né? Esse livro já passou por mais de 4.000 mudanças desde que foi editado pela primeira vez em 1830. Esse livro aí que você está vendo, ele passou por mais de 4.000 mudanças. E a Bíblia continua mesmo, a Bíblia não mudou nada, né? Já o livro de Mormon passou por muitas mudanças, quando milhares de palavras foram tiradas da versão King James, né? Rei Tiago, e hoje não se encontra quaisquer manuscritos originais, o que torna impossível a sua verificação, né? A lista a seguir foi publicada no Livret Archaeological Book, né? of Mormon, escrito por Hal Roger. Olha o que é que ele diz na página 12. Olha a lista que ele escreveu. Nenhuma cidade do livro do Mormon foi localizada. Nenhuma cidade do Mormon foi localizada. Nenhum nome do livro de Mormon foi encontrado nas inscrições do Novo Mundo. Nenhuma inscrição genuína em hebraico foi encontrada. Nenhuma inscrição em egípcio ou qualquer língua que pudesse ver a ser os egípcios reformados, né, de J. Smith não foi encontrada, né? Nada foi encontrado. Nenhuma inscrição, qualquer espécie que indique que os antigos habitantes tinham crença hebraica ou cristã, todas eram pagãs. Nenhuma menção de pessoas, nações ou lugar no livro de Mormon é verdadeiro ou foi encontrado. Nenhum artefato de qualquer espécie que demonstre que o livro de Mormon é verdadeiro foi encontrado. O mormonismo afirma que o índio americano de origem hebraica, a ciência afirma que o índio americano é de origem mongoloide, né, asiática. A última palavra do livro de Jacó é uma das saudações em francês na edição inglesa. O problema é que o livro data de 600 a.C. e a língua francesa se começou a ser formada em 700 depois de Cristo. Até o Museu Nacional de História Natural da Smithsonian Institution of Washington, né, dos Estados Unidos, tem desmentido qualquer afirmação do mormonismo sobre a verdade arqueológica do livro de Mormon. Então, todo arqueólogo fielíssimo, verdadeiro, desconhece tudo que o mormonismo diz, que sua veracidade do livro Mormon não comprova arqueologia, não existe nome, não existe artefato, não existe nada. Um resumo disso é: numerosas cidades da Bíblia têm sido verificadas facilmente, né? Algumas dessas eram tão velhas e outras ainda mais velhas do que muitas cidades mormon, né? Inúmeras cidades na Bíblia são mais velhas do que o livro de Mormon, do que os escritos de Mormon ainda estão lá, né? Algumas dessas tão velhas que ainda continuam sendo lá na cidade, né? O Mormon citando os livros do Mormon, né? Na cidade do Mormon cita do livro de Mormon, cidade dos Estados Unidos, né? No Ur dos Caldeus, de Jerusalém, em Nífico, na cidade do Reino dos Semitas e etc. Os arqueólogos, né? Os arqueólogos continuam a desenterrar cidades mencionadas nas escrituras. A arqueologia ainda continua a desenterrar cidades mencionadas, o que está escrito nas escrituras, enquanto nada foi encontrado no livro do Mormon. Nada foi encontrado, nem em Jerusalém, nem nas Américas, nem em canto nenhum. Até os incrédulos descobriram que a Bíblia é geográfica e arqueologia e arqueologicamente é exata. Até os incrédulos, aqueles que não creem em Deus, aqueles incrédulos que não creem na Bíblia, eles acham provas dentro da Bíblia que foram achados, né? Os arqueólogos crentes incrédulos usam a Bíblia como um guia extremo seguro para pesquisar nas terras bíblicas. Olha só, se devemos confiar
um livro para guiar nós, né, as verdades acerca do mundo. Ainda não vimos certamente que certamente esperamos que seja o exato fidedigno história geográfica em assuntos relacionados com o mundo que conhecemos. Então a Bíblia, ela preenche. Se você não achou nenhum livro que comprova a arqueologia teologicamente, né, que nos preencha de levarmos a verdade, a Bíblia está requisitada, né? A Bíblia está repleta disso. Então o livro verídico e verdadeiro é a Escritura que preenche tudo isso. Já o livro Mórmon, não. Onde você vai encontrar tudo isso? Fontes de ilusionismo do Mórmon, testemunhos de comentário, página 36 e 37. Está aí na tela aí para você dar uma conferida. Se todas as razões apresentadas contra o livro de Mórmon não convencerem seus leitores, olha agora, presta atenção, da sua veracidade, eles têm o quê? Uma saída para fazer você ou seus seguidores não acreditar na verdade revelada sobre os livros de Mórmon. Eles vão usar suas únicas técnicas para pressionar você dentro desse erro do livro Mórmon. Há um recurso, né, que tornará uma prova por excelência. É o famoso ardor no peito que eles usam. Eles não têm saída mais. A arqueologia desmente o seu livro, né? Agora eles vão usar a sua única técnica que não falha em muitas pessoas que têm impressionado pessoas até hoje. É o famoso ardor no peito. Deixa que os próprios Mórmon apresentem, né? Se toda razão o livro Mórmon não convencer seus leitores, né, vamos ver, né, um ardor do peito. Presta atenção, irmão, vamos apresentar. Enquanto receber de essa coisa, eu vos exorto a perguntar a Deus, o Pai Eterno, em nome de Cristo, com real intenção, tendo fé em Cristo, vos manifestará a verdade dele pelo poder do Espírito Santo. Está escrito em Moroni 10, 4, no livro de Mórmon. Agora preste atenção, olha o ardor do peito. Mas eis que eu te digo que deve estudá-lo bem em tua mente. Depois me deve perguntar se está certo. Se estiver certo, farei arder dentro de ti o teu peito. Portanto, se dirá que está certo. Doutrina e Convênio, seção 9. Versículo 8, página 17. Livro do Mórmon, tá essa heresia aí, o ardor no peito. Então, uma resposta apologética: os que não recebem o ardor no peito depois de orar nesse sentido, só tem uma alternativa: admitir que não foram sinceros. Então você pega o livro de Mórmon, leu tudinho, aqui está aqui escrito aqui, você vai orar a Deus, vai sentir um ardor no peito. Se você não sentiu, porque você não foi sincero, então fica difícil. Então, se você orar para saber se o livro de Mórmon é verdadeiro, da forma recomendada pelos Mórmons, se não recebe o ardor no peito, então admita que não foi sincero, né? Então, com essa argumentação bizarra, sem sentido nenhum, que eles têm levado milhões a crer nessa heresia no livro de Mórmon, né? O teste do Mórmon para comparar a autoridade do livro Mórmon com suas mentes e sentimentos, isso aí não tem base bíblica, né? Porque a mente do homem, ela foi corrompida pelo pecado, e conscientemente é enganoso. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto quem conhecerá. Em Efésios 4:17, isto portanto digo, que no Senhor não mais andei como também anda o gentio, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Tito 1:15, preste atenção. Todas as coisas são puras para os impuros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, essa técnica que os Mórmons usam para fazer você acreditar na veracidade do seu livro é uma heresia que contradiz a Escritura. A Bíblia afirmam, né? Essas heresias aí contradizem a Escritura, como acabamos de ler. Então, o Mórmon, eles não têm saída sobre a arqueologia. A arqueologia desmente o seu livro. A arqueologia não traz evidência sobre o Mórmon, e sim sobre as Escrituras. Então, fica difícil acreditar no livro que não tem arqueologia comprovada, onde cidades não foram achadas e nada foram achado. Então,
com esse engano, eles têm levado ainda bilhões de pessoas ao engano e a crer nesse livro. Então, fica aí, né, esse estudo sobre o mormonismo, o livro de Mórmon. Que Deus abençoe vocês. Próximo, né, mas ainda é só isso? Não. Nós vamos ver, né, o ensinamento de Joseph Smith sobre Deus no próximo vídeo, Deus do mormonismo. E que Deus nos abençoe.